Hoje eu vou falar sobre o porquê que muitos não conseguem prevalecer na fé e sempre dizem: mas eu não consigo perseverar, eu não consigo dar continuidade à caminhada cristã porque eu sempre caio. Eu vou e volto, eu sei o caminho, eu sei o que é melhor para mim, mas estou sempre retrocedendo. E isso acontece por algo que vem da nossa língua, porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós nos enchemos de coisas para nos paralisar. E acabamos falando que não conseguimos perseverar na caminhada cristã. Dei até um título: porque não consegue perseverar na caminhada cristã? Por que nós não conseguimos? O que nos impede? Seria verdadeiramente o pecado que nos faz retroceder? Porque se eu imaginar que o pecado vai me fazer retroceder, o que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele vai falar bem claro aqui em 1 Pedro 2,24, assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, eu sempre falo uma coisa: se você acha que é o pecado que te leva para o inferno, ele está falando aqui, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. O que nos paralisa é a culpa e entrar em remorso de uma coisa que já está em nós, que para paralisar é o sobrenatural de Deus mesmo com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo uma coisa: se é o pecado que te leva para o inferno, vamos refletir aqui. Eu te dou essa caneta e aí eu vou ser Jesus agora, tá? Eu sou Jesus, aí eu pego essa caneta da sua mão e só tinha essa caneta aqui para nós escrevermos. E eu falo assim: agora fulano ou fulana, escreva algo aqui. Aí você vai falar: ué, mas você levou essa caneta. Então, é a mesma coisa. Jesus levou pecados. Mas quando você, na sua consciência, ouve algo do altar sobre santidade, gera uma incongruência, gera um atrito dentro de você. Porque às vezes se prega tanta santidade no altar e aí você olha para a sua vida, acha que você não consegue perseverar. E o que acontece? Você acaba sendo engodado, engessado nesse círculo vicioso de falar para você mesmo uma profecia que você não vai continuar na caminhada cristã. E é assim também, às vezes, em muitas coisas que você faz, na faculdade, no trabalho, em casa, até mesmo em relacionamentos. Então, quando eu falo aqui que Jesus levou os vossos pecados, fui eu que falei ou foi a palavra? Porque a palavra diz, vou ler de novo, 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, pelas suas feridas foi sarado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Só que o que nos faz, Alex, retroceder e não continuar? Está escrito aqui, em Mateus 12, 35, 36 e 37. O que nos faz retroceder? Fala assim, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então no versículo 35 ele fala que a boca fala o que o coração está cheio. Coração aqui é mente.
Então tu enche a tua mente de negatividade falando sobre a tua vida que você não consegue perseverar. E aí o que vai acontecendo? Do processo neuronal, que muitos não sabem, é que vai simplesmente do teu córtex executivo para a tua memória, ali praticamente, sabe quando você coloca uma massa na parede? Então, só tem aquela massa. Aí tu vem e coloca outra, como é que fica? Fica, como eu falo com a minha esposa, um murundu, ou seja, um monte de massa. E aí fica quase que impossível entrar, né? Mas se você abrir o teu coração, a Bíblia vai falar em Hebreus 4:12, algo interessante, que fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A intenção do teu coração, da tua mente, o Senhor sabe. Agora, a minha atitude é racional, de eu compreender que eu enchi a minha mente de negatividade. E agora, como que eu tiro isso? Como que isso vai ser desconstruído na minha mente? Porque, como eu já falei aqui, todas as vezes que nós vamos dormir, tudo aquilo que nós aprendemos no dia e falamos no dia é solidificado na nossa memória. Então, fica quase que impossível uma pessoa mudar. Então eu preciso racionalmente deixar a palavra entrar no meu coração, abrir para o Espírito Santo fazer a obra. E qual seria a obra? Encher a minha mente de coisas boas. Porque eu fico pensando que através do pecado me leva para o inferno. Mas Jesus já levou a caneta, lembra? Ele já levou os vossos pecados. Então seria pelo pecado? A palavra está dizendo aqui, o que leva um homem para o inferno. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então aqui está afirmando, tudo aquilo que você fala vai te condenar ou te salvar. Então, aqui, para o título que eu coloquei, que é por que não consegue perseverar na caminhada cristã, é porque nós mesmos falamos aquilo que vai nos derrotar, dando força negativamente à nossa mente e não deixando com que o perseverar, o continuar, porque Deus, Ele não te oprime. O que te oprime são os seus próprios pensamentos em culpa a si mesmo. Porque se a palavra está falando em 1 Pedro 2,24, que Ele levou sobre si os vossos pecados, não estou falando aqui para justificar pecado, como diz lá em Gálatas 5, versículo 1, que diz, eu vos libertei para a liberdade e não para a libertinagem. Isso é uma outra pregação. Não quero justificar aqui o pecado, não é isso. Mas é para compreender que Ele já levou os nossos pecados e que Ele nos justifica, que Ele nos dignifica. Agora, nós vamos nos dignificar falando coisas negativas? Como? Vai haver essa incongruência, porque o culto é racional. O culto é racional é porque a sua inteligência tem que compreender que Ele já falou, porque por tuas palavras serás justificado ou condenado. Então, eu mesmo posso estar decretando sobre a minha vida a fraqueza dentro da casa do Senhor, daquilo que eu preciso me fortalecer. E aí eu vou, ouço a palavra, mas eu enfraqueço, porque lá eu deixo a semente entrar no meu coração, mas aqui fora eu falo algo e tiro do meu coração aquilo que a palavra está falando para eu perseverar. Então, como que eu vou continuar se eu mesmo, com a força da palavra, porque você crê na força da palavra, porque Ele é a palavra, então o que sai da tua boca é Cristo Jesus, é a palavra. Então você profetiza, e em determinado momento você vai compreender que você peca em ato, palavra, omissão e pensamentos, e será praticamente muito, muito difícil você não pecar. Mas tem um porém.
Jesus, ele sabe do teu coração, o que é liberdade e o que é libertinagem. E é ele que vai nos julgar, não é o homem que nos julga. Então, se a palavra está falando que eu vou ser julgado pelo que eu falo, eu não posso repetir na minha mente várias vezes aquilo que vai fortalecer algo contra mim mesmo. Então, quem é o pior inimigo? O pior inimigo é meus próprios pensamentos que estão me fazendo retroceder. Mas como que eu resolvo isso, Alex? Mudando. Por mais que ainda haja um deslize, alguma coisa, parar de falar que vai e está sempre caindo, vai e não consegue perseverar, vai, mas olha para algumas coisas e olha para o homem. Não olhe para o homem, olhe para a palavra que nos fortalece. O homem pode até nos entristecer, mas Deus, a palavra, o Espírito Santo não. Ele tem a verdade, ele tem o caminho, ele tem a vida. Nós precisamos compreender que pela boca é que se ganha aquilo que Deus nos deu, que é a autoridade. Porque da nossa boca sai do coração. O que está em meu coração? Eu preciso analisar e ver o que está no meu coração e profetizar. Eu vou conseguir, eu vou perseverar, porque a primeira coisa na minha conversão foi mudar, desconstruir as palavras negativas para que pudesse vir um novo homem. E através de vir um novo homem, começou a vir a compreensão da palavra, porque a palavra é a verdade de Deus. Então, o que te justifica ou o que te condena é a palavra. Então vamos refletir sobre o que nós estamos falando sobre nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.